Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, sou Thaís Crochê e bem-vinda ao nosso canal. E hoje eu trouxe mais uma novidade aqui para vocês. Olha aqui que coisa mais linda. Um mocassim com solinha emborrachada. Mas vocês também podem estar fazendo com a solinha de lados com a palmilha que eu já deixei aí no canal. Vou deixar aqui no card o link para vocês fazer com a solinha de crochê, tá bom? Essa aqui é uma solinha de emborrachada, numeração 15, solinha Tutti Frutti, que a gente tá confeccionando. É 9 centímetros esse sapatinho, é um mocassim. Eu fiz nessa cor, olha, um azulzinho clarinho, um marronzinho. Pra eu confeccionar esse sapatinho, eu precisei da linha da Charme. Eu utilizei a cor Azul Candy 2012. E utilizei também a Charme Castanha 7625 com a Tex 378. Utilizei a agulha 1.5 e a 1,75 para fazer alguns detalhes. Esses detalhes de aqui dos pontos baixíssimos eu fiz com a agulha 1,75, tá bom? Também vou precisar de um cadastro. Esse cadastro ele tem aproximadamente, ele é 60 centímetros ele tem. Mas pode ser menor, com 55, 40 centímetros já certo. Vou utilizar 4 ilhóis. Para os dois sapatinhos são 8. Vou precisar de uma solinha emborrachada número 15, de 9 centímetros. Vou precisar de uma palmilha. Vou precisar de essa palmilha aqui, a minha numeração é 20. Mas você está pode fazendo o recorte com moldezinho, tá bom? E eu acho que só é isso. A agulha para arremate. Eu utilizei a agulha para fazer os arremates. E uma etiquetinha. A etiquetinha aí é opcional, é ao seu gosto. Tá bom, gente? Então, vamos lá para o nosso passo a passo. Mocassim. Vou iniciar fazendo pontos baixíssimos aqui por toda a solinha. Eu vou inserir a agulha, vou puxar meu fio. Vou começar aqui por cima. Para poder, quando a gente passar o ponto aqui, já esconder nessas linhas aqui iniciais. Vou fazer pontos baixíssimos por toda a volta da solinha, pegando todos os buraquinhos. Pontos baixíssimos. 70 pontos. Essa solinha 15, solinha Tutti Frutti, ela tem 70 pontos. Então, eu vou fazer aqui por toda a volta meus pontos baixíssimos. Quando eu chegar aqui no início, eu volto. Então, gente, cheguei aqui no final dos meus pontos baixíssimos por toda a solinha. Vou cortar o fio. Cortar aqui o fio. E vou puxar ele, ó. Vou puxar. Eu vou vir aqui, olha, nessas duas laçadinhas do ponto. Vou inserir ela, vou puxar. Vou vir aqui nessas outras duas laçadinhas, vou puxar pra fora. E vou puxar esse fio aqui novamente. Pronto, já arrematei meus pontos baixíssimos, ele fica assim. Agora a gente vai iniciar com a mesma linha
Pegando só a laçadinha de dentro, pegando o meio da solinha. Tem um pontinho aqui que me indica que aqui é o meio da solinha. Eu vou pegar só a laçadinha de dentro. Vou fazer uma correntinha. No mesmo buraquinho, vou fazer um ponto baixo. E vou subir mais duas correntinhas equivalentes a um ponto alto. Vou pegar aqui só a laçadinha de dentro e vou fazer pontos altos. Contando com o primeiro pontinho, eu vou fazer 12 pontos altos. Certo? Pegando só a laçadinha de dentro, escondendo a linha. Vou fazer aqui 12 pontos altos. Vou fazer os meus 12 pontos altos e volto. Cheguei aqui no final dos meus 12 pontos altos a partir do primeiro. Vou fazer agora, ainda tô escondendo a linha. Só puxar aqui um pouquinho, ó. Vou fazer agora, pegando só a laçadinha de dentro, 2 meio pontos altos. 1 e 2 meio pontos altos. Após os meus 2 meio pontos altos, eu vou fazer pontos baixos, escondendo ainda a linha, olha. Eu vou fazer pontos baixos até me faltar 14 pontos do outro lado, que são os 12 pontos altos e os 2 meio pontos. Quando me tiver faltando aqui 14 pontos, eu volto. Pontos baixos agora, pegando só a laçadinha de dentro. Aquela linha que eu vinha conduzindo, eu já vou cortar. Que eu já vou começar a esconder, já que a gente já vai esconder também. E pontos baixos, até me faltar 14 pontos do outro lado. 14 pontos baixíssimos. Quando chegar lá, faltando 14 pontos, eu volto. Então, cheguei aqui no final dos meus 14 os pontos baixos que eu até marquei aqui. Eu contei e marquei 14 pontos. Eu vou tirar aqui minha marcação. Vou fazer aqueles 2 meio pontos altos. 2 meio pontos altos. E vou fazer aqui 12 pontos altos até o final. Vou fazer 12 pontos altos. Quando eu chegar no final, eu volto. Aquelas linhas que a gente escondeu, eu já vou cortar. A gente já escondeu elas. E vou fazer meus 12 pontos altos e volto. Ó, gente, cheguei aqui no final dos meus 12 pontos altos. Aqui me deram 42 pontos baixos. Até os meus, aqueles 14 pontos que a gente deixou, né? Para iniciar os 2 meio pontos e 12 pontos altos. Vou fechar aqui na minha terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Baixíssimo e vou cortar o fio. Aqui. Agora eu vou vir com a minha outra cor do meu mocassim, né, que eu vou fazer azul, esse azul. Eu vou iniciar no meio, pegando a laçadinha de dentro, olha. Vou iniciar aqui, ó, no meio, pegando a laçadinha de dentro. Esse pontinho aqui vai ficar abertinho, a gente vai inserir ele aqui, olha. Vou fazer uma correntinha. No mesmo buraquinho, vou fazer um ponto baixo. 2 correntinhas equivalentes a um ponto alto. E vou fazer novamente, pegando só a laçadinha de dentro, escondendo essas 2 linhas, olha. Vou vir aqui pegando a laçadinha de dentro. E vou fazer pontos altos. Vou puxar assim a linha para ele se ajeitar esses pontos. Vou pegando só a laçadinha de dentro. E vou fazer, contando com o primeiro pontinho, 12 pontos altos novamente. Eu vou esconder essas 2 linhas, olha.
a azul e a marrom. E vou fazer 12 pontos altos. Quando eu chegar aqui nos meus 12 pontos, eu volto. Então, gente, ó, terminei aqui os meus 12 pontos altos. Já escondi essas duas linhas, ó, tá vendo? A azul e a marrom, vocês vão puxar um pouquinho para se organizar aqui, olha. Agora eu vou fazer, pegando só a laçadinha de dentro, 4 meio pontos. Escondendo as duas linhas ainda. 2, 3 e 4. Eu já vou cortar essa linha que a gente vinha conduzindo. Fiz 12 pontos altos, 4 meio pontos. E vou fazer pontos baixos novamente, pegando só a laçadinha de dentro, ó. Só a laçadinha de dentro, pontos baixos. Eu vou fazer aqui até me faltar 16 pontos lá do outro lado também. Então, eu vou marcar aqui, olha, 16 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Então, vou marcar aqui meus 16 pontinhos. Então, vou fazer pontos baixos até eu chegar aqui na minha marcação. Quando chegar aqui, eu volto. Então, gente, fiz os 16, os meus pontos baixos até aqui na minha marcação dos 16 pontos que eu contei. Eu vou fazer 4 meio pontos, pegando só a laçadinha de dentro. Ó. Deixa eu pegar essa laçadinha direito. 4 meio pontos. 1, 2, 3 e 4. Pegando só a laçadinha de dentro. E vou fazer 12 pontos altos novamente. Igual lá no início. Eu vou fazer meus 12 pontos. 12 pontos altos e volto. Então, gente, cheguei aqui, ó, no final dos meus 12 pontos altos. Vou vir aqui na terceira correntinha. E vou fechar com um ponto baixíssimo. Assim. Vou fazer uma correntinha no mesmo buraquinho, vou fazer um ponto baixo, duas correntinhas equivalentes a um ponto alto. Ó, o ponto desse aqui fica bem prensadinho. E vou fazer agora 14 pontos altos, contando com a primeiro pontinho. Vou fazer agora 14 pontos altos. Vou fazer meus 14 pontos, quando chegar lá no final eu volto. Pronto, gente, terminei aqui meus 14 pontos altos. Vou fazer 4 meio pontos. 1, 2, 3 e 4 meio pontos. Vou marcar aqui, vou contar 18 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Vou marcar aqui, ó, no 18º ponto. E vou fazer pontos baixos até chegar lá na minha marcação, certo? Eu vou fazer aqui meus pontos baixos. Quando eu chegar na marcação, eu volto. Então, gente, cheguei aqui no final, na minha marcação, me deram 33 pontos baixos. Agora, eu vou fazer 4 meio pontos. 1, 2, 3 e 4 meio pontos. E vou fazer aqueles 14 meio pontos altos, igual lá do outro lado, tá bom? Eu vou fazer aqui meus 14 pontos altos. Quando chegar no final, eu volto. No final dos meus 14 pontos altos, vou fechar aqui, olha, com um ponto baixíssimo na terceira correntinha do ponto inicial. Agora, eu vou
fazer uma correntinha. Vou deixar essa linha aqui em espera, ó. Não vou cortar o fio, vou deixar só ela em espera. Vou pegar meu fio marrom aqui e vou fazer pontos baixíssimos agora, pegando essas laçadinhas já aqui, ó. Vou colocar o fio por dentro e vou para cada pontinho daqui, vou fazer um ponto baixíssimo, fazendo um acabamento aqui logo no início, porque quando eu fizer ele todo e fechar, não vai ter como eu fazer esse pontos baixíssimo. Então, eu vou fazer logo, pegando, olha, para cada pontinho, eu vou fazer um ponto baixíssimo, certo? Vou ajeitar aqui a linha, ó, vou deixar a outra em espera, não cortei. Então, vou fazer aqui pontos baixíssimos, ó, pegando aqui nessas laçadinhas, acima das laçadinhas onde a gente deixou. Para cada pontinho, um ponto baixíssimo. E vou fazer pontos baixíssimos por toda essa volta aqui. Eu vou puxar esse fio do início aqui pra cá. A gente vai fazer um arremate depois desse fio. Então, vou fazer aqui pontos baixíssimos por toda a volta, pegando essas laçadinhas que a gente deixou de fora, por cima dela, fazendo. Quando eu chegar no final, eu volto. Não corte a linha azul ainda, viu? A gente só deixou ela em espera para poder fazer esse acabamento. Chegar no final, eu volto. Então, gente, cheguei aqui, ó, no final dos meus pontos baixíssimos. Vou cortar um pouco maior, porque eu vou usar a minha agulha de tapeceiro. A gente já coloquei aqui a linha, ó, na agulha. Eu vou vir aqui, ó, eu puxei a linha. Aqui tá aqueles meus dois inícios do ponto. Eu vou passar a agulha por baixo desses dois pontinhos. Assim. E vou voltar no meio desse aqui, olha, do final. Aqui, fazendo um acabamento. Eu vou voltar ele aqui pra baixo. E vou fazer, prendendo o fio assim, olha. Pra cada argolinha eu vou subir e descer. Vou num e venho no outro. Quando chegar aqui eu corto bem rente. Esse daqui também eu vou botar na agulha pra esconder. Já pra esconder esse fio. Pra ele ficar bem organizadinho aqui, pronto. Já vou cortar bem rente. E vou passar os dedos entre eles, pontinhos, olha. Ficou um acabamento aqui. Porque se eu fizer o sapatinho, aí eu não tinha como eu fazer esse acabamento no final. Então, eu fiz logo no início, tá bom? Então, voltando aqui, olha, os nossos pontos, a nossa linha em espera. Aí, vou fazer uma correntinha, no mesmo buraquinho, vou fazer um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha e no próximo vou fazer um meio ponto. E vou fazer aqui 18 meio pontos. Vou fazer 18 meio pontos e volto. Então, gente, cheguei aqui, ó, no final com meus 18 meio pontos. Eu vou contar 18 pontos desse lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E vou marcar aqui no meu ponto 18. Agora, eu vou fazer pontos baixos até a minha marcação. Certo? Vou fazer pontos baixos. Quando chegar na minha marcação, eu volto. Então, cheguei aqui na minha marcação. Eu fiz 32 pontos baixos. Vou tirar minha marcação e vou fazer agora 18 meio pontos. Certo?
Eu vou fazer aqui os meus 18 meio pontos. Quando chegar no final, eu volto. 18 meio pontos. Então, gente, cheguei aqui no final dos meus 18 meio pontos. Eu vou vir aqui na terceira correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha no mesmo buraquinho, vou fazer um ponto baixo. E vou seguir fazendo pontos baixos por toda a volta agora. Essa carreira é toda em pontos baixos, tá bom? Eu vou fazer aqui os meus pontos baixos. Quando eu chegar aqui, eu volto. Então, cheguei aqui no ponto, último ponto baixo. Olha, aqui tá a correntinha que a gente vai vir aqui nessas duas correntinhas e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Vou cortar o fio e vou puxar, ficando dessa forma. Agora eu vou colar a minha palmilha, porque como a gente já vai fazer a parte da frente, para não ficar ruim de colocar a palmilha. Então eu uso essa cola, vou passar um pouquinho aqui na minha solinha. Eu vou vir com a palmilha. Vou posicionando aqui a solinha, a palmilha na solinha, bem certinho, dessa forma. Então, agora a gente vai medir aqui o meio na frente do sapatinho. Eu vou medir aqui o meio. Medir o meio bem aqui. O meio. Eu vou contar 1, 2 e 3 pontos à direita, pegando só a laçadinha de dentro. Vou pegar meu fio, vou inserir aqui, deixando uma partezinha mais pra gente arrematar ele. Vou fazer uma correntinha e no mesmo buraquinho vou fazer um ponto baixo. E vou fazer aqui, a partir do primeiro, 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Vou puxar aqui essa linha, olha, pra sumir esse pontinho, ó. Esse pontinho aqui. Ó, ele some. Fiz 6 pontos baixos. Pegando só a laçadinha de dentro, vou andar agora 2 pontinhos aqui na base, olha. 1 e 2 pontinhos. Vou virar o trabalho, vou pular o primeiro, vou vir direto no segundo e vou voltar 7 pontos baixos. Sete pontos baixos. Vou andar aqui 2 pontinhos, pegando só a laçadinha de dentro, na base, ando 2 pontinhos na base. Viro o trabalho. Aqui é a nossa terceira carreirinha, daqui contando do bico. Eu vou pular um, vou direto no segundo. Eram 7, agora vai ser 8. Eu vou fazer aqui 8 pontos baixos e volto. Então, cheguei aqui, fiz 8 pontos baixos na nossa terceira carreira. Vou andar mais 2 na base, escondendo a linha, ó, de início. 2 pontinhos na base. Viro o trabalho. Essa é a nossa quarta carreira. Vou pular o primeiro, vou direto no segundo. E vou voltar 9 pontos. Vou fazer os 9 pontos e volto. Então, chega aqui na quarta carreira, né? Com 9 pontos, vou andar 2 pontinhos aqui na base, pegando só a laçadinha de dentro. Ó, 1 e 2. Viro o trabalho,
Vou pular o primeiro, que a linha sempre fica por cima. Vou direto no segundo, eram 9. Agora vão ser 10. Vou passar aqui 10 pontos. Chegando aqui no final da quinta carreira, com 10 pontos baixos, eu vou andar mais 2 aqui na base. 1 e 2. Agora aqui na nossa sexta carreira, a gente vai pular 2 pontinhos. O primeiro, o segundo, vamos pro terceiro. E vou voltar novamente 10 pontos baixos. Vou fazer aqui 10 pontos baixos. Cheguei aqui no final da nossa sexta carreira, com 10 pontos baixos. Vou andar mais 2 na base, pegando só a laçadinha de dentro. 1 e 2. Viro o trabalho, vou pular um pontinho, vou vir no segundo e vou voltar aqui 11 pontos baixos. Vou passar os 11 e volto. Então, nossa sétima carreira, terminei aqui com 11 pontos baixos. Vou andar mais 2 na base, arrochando aqui esse ponto para ele não ficar folgadinho. Vou andar 1 e 2 pontos na lateral. Vou virar o trabalho. Essa agora é a nossa oitava carreira. Eu vou pular um pontinho e vou vir no segundo e vou voltar aqui na oitava carreira 12 pontos. Eu vou passar aqui 12 pontos e volto. Cheguei aqui no final da oitava carreira com 12 pontos baixos. Vou andar mais 2 na base. 1 e 2 pontinhos na base. Viro o trabalho. Aqui é a nossa nona carreira. Eu vou pular 1 e 2, vou vir no terceiro. E vou voltar aos 12 pontos baixos. Na minha nona carreira, eu vou voltar 12 pontos baixos. Vou fazer aqui os 12 pontos e volto. Então, cheguei aqui no final da nona carreira. Vou andar mais 2 na base. 1 e 2. Viro o trabalho. Vou pular 1, vou direto no segundo. Eram 12. Agora eu vou voltar 13. Eu vou voltar 13 pontos baixos. Eu vou voltar os 3 pontos altos e baixos e volto. Cheguei aqui no final da minha 10ª carreira. Eu vou andar 2 na base. Pegando só a laçadinha de dentro. Vou virar o trabalho. E vou pular 2 pontinhos novamente e vou voltar 13 pontos baixos. Essa é a nossa 11ª carreira com 13 pontos baixos. Vou fazer os 13 pontos baixos e volto. Cheguei aqui no final da 11ª carreira com 13 pontos baixos. Eu vou andar mais 2 na base. Ainda tô escondendo aquela linha de início. 2 na base. Vou virar o trabalho. A 12ª carreira, eu vou pular 1, 2. Na terceira, eu faço meu primeiro ponto baixo. E vou voltar 13 pontos baixos novamente na minha 12ª carreira. Vou passar 13 pontos baixos e volto. Chego aqui no final com meus 13 pontos baixos, vou andar mais 2 na base. Mais 2 pontos baixos na base. Pegando só a laçadinha de dentro. Viro o trabalho. Essa é a nossa 13ª carreira. Eu vou pular 1, 2 e no terceiro eu vou fazer um ponto baixo. E vou voltar novamente 13 pontos baixos. Vou fazer aqui os 13 pontos baixos. Quando eu chegar no final da nossa 13ª carreira, eu volto.
Chega aqui no final da nossa 13ª carreira, eu vou andar mais 2 na base. Vou virar o trabalho. Vou pular 1, 2, vou vir no terceiro e vou iniciar aqui a nossa 14ª carreira com 13 pontos baixos. Eu vou fazer os meus pontos baixos. Quando chegar no final, eu volto. Chega aqui no final da nossa 14ª carreira. Eu vou andar 2 pontinhos na base, pegando só a laçadinha de dentro. Vou virar o trabalho. 15ª carreira, a gente vai pular 1, 2, no terceiro, a gente vai fazer um ponto baixo e no mesmo buraquinho eu vou fazer outro ponto baixo, fazendo um aumento. E vou seguir fazendo pontos baixos até me faltar um do outro lado. Quando chegar aqui faltando um, eu volto. Cheguei aqui no final, faltando um pontinho. Nesse pontinho eu vou fazer um aumento, fazendo 2 pontinhos no mesmo lugar. Agora a gente vai cortar esse fio que a gente vinha conduzindo. Eu vou puxar ele aqui um pouquinho para se acertar aqui os pontos. E vou cortar. A gente não vai mais andar na lateral. A gente não anda mais pontinho aqui na lateral. Eu vou virar o trabalho. Aqui a nossa 16ª carreira. Eu vou iniciar aqui, ó, no primeiro pontinho. E vou voltar 15 pontos baixos. Que a gente era 13. A gente aumentou um no início e outro no final. Então, aqui ficaram 15 pontos baixos. Eu vou fazer até o final e volto. 15 pontos. Ó, cheguei aqui na minha 16ª carreira com 15 pontos baixos. Vou virar o trabalho. Eu vou iniciar no primeiro pontinho. E vou fazer 15 pontos baixos. A partir do primeiro pontinho, vou andar sem aumentos, 15 pontos baixos, até o final. A gente já vai fazer a língua do mocassim, que é a linguinha. Então, vou voltar aqui 15 pontos e volto. Cheguei aqui no final da minha 17ª carreira. Vou virar o trabalho. Eu vou pular o primeiro, vou vir no segundo e vou fazer um ponto baixo. E vou fazer até me faltar um do outro lado. Eram 15. Eu vou diminuir aqui um no início e outro no final. 2 pontinhos. Vai ficar 13 pontos. Vou fazer aqui até com vocês. Cheguei aqui, ó, 12. Aí, eu vou pular esse, vou vir aqui no próximo, apertadinho, porque a gente não vira com correntinha. E vou ficar aqui com 13 pontos baixos. Vou virar o trabalho. Vou novamente diminuir no início e no final. Vou pular o primeiro, vou direto no segundo. E vou fazer até me faltar um. Quando chegar aqui no final, faltando um, eu volto. Eu cheguei aqui, olha, 10 pontinhos. Aí vou pular um, vou pro próximo. E vou fazer uma diminuição, ficando com 11 pontos. A minha 19ª carreira. Viro o trabalho. Vou iniciar de novo com uma diminuição no início e no final. Certo? Eram 11. Vou ficar com 9 pontinhos. Isso. 9 pontinhos. Vou pular um, vou direto no segundo e vou fazer minha diminuição aqui no final também. Ficando com 9 pontos. Vou fazer uma correntinha bem apertadinha. E vou cortar o fio. Puxando. E já vou fazer o acabamento dessa linguinha. Vou pegar o fio, vou vir aqui, ó, no pontinho que eu prendi. Uma laçadinha. Vou fazer uma correntinha.
Eu já vou vir pra cá, já vou fazer um ponto baixo. E vou fazer um acabamento, pegando só a pontinha daqui, da lateral da nossa linguinha. Os buraquinhos que ficam aqui dos pontos. Porque como a gente não faz correntinha pra virar, isso aqui fica bem retinho. Aí você vê os pontos bem certinho. Chegar aqui eu vou puxar um pouquinho o fio, já vou cortar essa linha que a gente conduziu, que a gente prendeu. E já vou esconder essa outra daqui de cima do final do trabalho. E vou fazer um acabamento para isso aqui ficar redondinho. Vou fazer até aqui o final. Quando chegar aqui embaixo, no final eu volto. Cheguei aqui no final, ó, do acabamento da nossa linguinha. Aquela linha que a gente conduziu da parte de cima, a gente já vai cortar. Eu vou puxar aqui para ela se ajeitar assim. A mesma quantidade de pontos que você coloca aqui na lateral, você vai ter que descer aqui na outra lateral também. Meu Deus, 5 pontinhos. Eu vou vir no mesmo pontinho que eu prendi e vou fazer um arremate. Olha. Vou passar o sapatinho aqui, abrir a argolinha, passar o sapatinho por dentro. E vou fazer um arremate aqui. Então, arrematei o fio, vou cortar. E vou deixar ele aqui em espera. Já vou colocar aqui o molde. Enquanto a gente faz a partezinha do ilhóis. Vou botar ele aqui no molde. Já pra ele se organizando. Então agora a gente vai fazer a partezinha do ilhóis. Eu vou fazer aqui 9 correntinhas. Vou fazer 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Fiz 9 correntinhas, vou pular 1, 2, vou vir na terceira e vou voltar aqui 7 pontos baixos. Vou voltar aqui 7 pontos e volto. Então, gente, fiz 7 pontos. Aqui tá aquele nozinho, a gente vai fazer outro pontinho nele para ficar com 8 pontos. Certo? Aqui no finalzinho, 8 pontos. Ou então você pode fazer 10 e voltar 8, né? Eu gosto de fazer na correntinha para ficar bem rentezinho aqui, olha. Então, vou virar o trabalho sem fazer correntinha. Aqui no início eu vou fazer um ponto baixo, eu não faço correntinha. Vou direto aqui no pontinho e vou fazer um ponto baixo. 2 pontos baixos. 2 correntinhas, vou pular um de base e vou fazer 2 pontos baixos. 2 correntinhas, vou pular um de base e vou fazer 2 pontos baixos. Ficando assim, os buraquinhos dos ilhóis. Vou virar o trabalho sem fazer correntinha novamente. Só alargo um pouquinho aqui. Vou vir aqui direto no primeiro buraquinho e vou fazer 2 pontos baixos. Dentro do buraquinho, um ponto baixo. 2 pontos baixos. Dentro do buraquinho. E 2 pontos baixos. E aqui no final, é o ponto baixo bem apertadinho, né? Que a gente não faz correntinha para virar. Olha, ficando assim, ó, a parte do ilhóis. Tá vendo? A gente corta o fio. A gente vai cortar um fio. E vou passar aqui esse pontinho aqui por dentro. Pra fazer o arremate dessa partezinha. Então, a gente vai precisar, para os 2 pés, 4 partes dessa. Então, vamos fazer 4 partezinhas dessa, tá bom? Eu vou fazer aqui a outra e volto. Então, gente, eu já cortei o fio, né? Agora, a gente vai contar aqui na lateral, olha. Vou pegar aqui um marcador e vou contar aqui, ó. A partir desse pontinho,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui. No 8º ponto eu vou marcar. Eu vou vir aqui, olha, pegando o nosso pontinho, nosso primeiro pontinho aqui, o 8º. 1, 2, 3, 4, 8. Eu vou pegar aqui o pontinho primeiro e vou fazer assim, com o marcador. Vou vir aqui do outro lado também, vou marcar. Ó, vim no outro lado, vou marcar também, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aqui. Passadorzinho, vou olhar o lado direito, ó, lado avesso, lado direito. E vou prender ele aqui do outro lado também. Vou prender ele aqui o pontinho com um pontinho do passador. Aqui. Esse pontinho e o pontinho do passador. 8 pontinhos. Vou contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É aqui. Vou pegar esse pontinho com este pontinho aqui, ó. E vou marcar ele aqui. Tá vendo? Dessa forma, meninas e meninos. Agora a gente vai pegar a linha, ó. Vou vir aqui no primeiro pontinho. Vou introduzir minha linha pegando o pontinho do sapatinho e um pontinho da nossa peça. Que a gente fez separadamente. Vou fazer uma correntinha. E no mesmo buraquinho vou fazer um ponto baixo. E vou seguir fazendo pontos baixos, olha. Pegando a laçadinha e o pontinho do sapatinho. Um pontinho da laçadinha e um pontinho do nosso passadorzinho, olha. 3, vou aqui, 4, 5. Aqui, ó. 6. Ai, gente, se vocês quiserem já voltar essa linha pra cá pra esconder também dá certo, viu? 6, né? Aqui tem os 7. Eu nem coloquei, mas eu vou colocar a linha pra esconder, tá bom? Essa linha a gente escondeu. Não vou colocar, não. Eu vou fazer ela na linha, na agulha. Vou esconder ela na agulha, tá bom? Então, aqui, ó. 7. 7. E no último aqui, olha, que eu tirei a linha, ou o marcador, e uma da peça, 8. Eu vou prender aqui com a linha, a agulha de tapeceiro. Mas se vocês quiserem já escondendo ela aqui pra frente, você já pode esconder. Certo? Porque já tenho aqui, olha, 2 linhas para esconder. A do início e do final aqui desse trabalho. E agora eu vou fazer pontos baixos, olha. Pegando as 2 laçadinhas. E já vou esconder nessas linhas também. Eu vou esconder ela aqui. Só do início que eu não escondi, olha, ela tá aqui. Era pra mim ter escondido ela aqui. Mas eu vou fazer o acabamento e escondo ela depois, tá bom? Então, eu vou fazer aqui pontos baixos, escondendo as minhas linhas. Vou esconder a do calcanhar também aqui. Quando eu chegar aqui, ó, no meio, vou esconder essa aqui também. Quando eu chegar aqui,
eu volto, tá bom? Vou até prender o meu último pontinho, que é aqui, ó. Vou prender ele aqui no último pontinho, pra gente não se perder. Quando chegar aqui no último pontinho, eu volto. Então, cheguei aqui no meu último pontinho, olha. A minha marcação está no próximo. Eu vou pegar aqui, olha, o pontinho que estava marcado com um pontinho do nosso passador de ilhó, de cadastro, dos ilhóis, a parte dos ilhóis. Vou pegar aqui outro pontinho e outro pontinho da parte de cima. E vamos prendendo aqui com 8 pontinhos novamente, ó. 3, 4, 5, 6. Vou tirar aqui. 6. Ó, o sétimo aqui, olha. Sétimo. E o último pontinho é o 8º pontinho. Gente, olha essa parte aqui, eu vou esconder, tá bom? Eu já vou esconder nessa linha aqui, vou soltar um pouquinho pra me esconder, que vocês sabem que eu fico agoniada com linha solta. Então, eu já vou escondendo aqui, ó. Nos 8 pontinhos, eu vou esconder essa linha. Que era pra eu ter feito essa aqui, da mesma forma, lá do outro lado. E eu não fiz. Olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deixa eu puxar só um pouquinho para aparecer o pontinho. 7. E 8 aqui, ó. Vou pegar o pontinho. Aqui, ó, na lateral. 8 pontinhos. Eu já vou puxar essa linha e já vou cortar. Eu conduzi ela até aqui. Do início que a gente fez. Certo? Olha. E ficou assim a parte do ilhó já pregado. Tá vendo? Agora a gente vai vir aqui, olha. Vou colocar a linha pra frente do nosso trabalho. Vou iniciar agora. Eu vou iniciar agora com um ponto baixo aqui logo no início. Não faço correntinha nem nada, olha. Vou fazer 2, 3, 4 pontos baixos. E vou fazer 1, 2, 3 meio pontos, tá bom? Então, meninas e meninos, lembrando aqui, olha, após aqueles 4 pontos baixos e os 3 meio pontos, a gente vai fazer pontos altos, pegando só a laçadinha de fora. Eu esqueci de falar essa parte. Então, vamos fazer 35 pontos altos, pegando só essa laçadinha de fora, deixando essa laçadinha de dentro, tá certo? Então, quando eu chegar lá no final, faltando 7 pontos, aí 35, aí vai faltar 7, eu volto, certo? Pontos altos, 35 pontos altos. Quando eu chegar aqui, faltando 7, eu volto. Então, gente, chegar aqui no final, ó, dos meus pontos altos, agora eu vou fazer 3 meio pontos. E 3 pontos baixos, já escondendo esse pedacinho de linha aqui, tá bom? Quatro pontos baixos. Foram 3 meio pontos. E aqui no final, 4 pontos baixos. Certo? Vou virar o trabalho. Aliás, vou fazer uma correntinha e cortar. Já tinha cortado a linha. Certo? Pronto. Pegando só a laçadinha de dentro, é pra dar esse efeito aqui, pra ele virar. Tá bom, gente? Olha, virou aqui
os nossos pontos. Então, gente, agora a gente vai pegar o nosso cadastro. Eu vou vir aqui, olha, no primeiro pontinho do meu ponto que a gente fez e vou colocar o nosso cadastro. Se você fez o cadastro de crochê, é a mesma coisa, tá bom? Aí eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, no sexto eu enfio pra dentro. E vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, no sexto enfio pra fora. E vou fazendo esse efeitozinho aqui, ó. Certo? Agora eu vou vir aqui. Deixa eu ver se vai ficar pra dentro ou pra fora. É. Eu vou deixar ele maior aqui atrás. E vou pra fora. Vou me certificar aqui, olha. Pra ele ficar igual, né? Desse aqui. Então, vou puxar aqui, ó. Mais à frente. Aqui. Aqui atrás ele fica maiorzinho. Aí vou medir aqui, olha. Vou medindo. Esse aqui já vai ficar aqui. Puxando o cadastro assim. E ele vai ficar aqui, ó, no terceiro. Olha. Vou me certificando aqui dos buraquinhos. Vai ficar aqui. E vou colocar o último pontinho aqui. Meu último cadacinho. Certo? Ficando assim, ó. Vou puxar ele assim. Olha. Se você quiser colocar ilhóis aqui nessas partes, fica legal. Eu não vou colocar, tá bom? Vou colocar só em cima. Então, gente, olha, eu passei aqui o cadacinho aqui. Agora eu vou fazer aqui, olha, um acabamento. Eu vou vir aqui, ó, no primeiro pontinho. Aqui. Vou inserir meu fio. Vou fazer uma correntinha. Fazer uma correntinha. E vou subir aqui pontos baixos, fazendo um acabamento para essa parte aqui do ilhóis. Vou fazer para cada pontinho um ponto baixo. Fazendo aqui um acabamento antes de colocar os ilhóis. Eu já vou puxar essa linha que a gente vinha conduzindo. E já vou esconder essa outra aqui de cima, olha. Já vou esconder ela aqui, fazendo pontos baixos. Já vou puxar ela para ajeitar o pontinho. E vou descer aqui, olha. Pegando só a pontinha da parte do ilhóis. E fazendo pontos baixos. Então, gente, aí eu chego aqui, olha, no finalzinho do nosso último pontinho, que já pegou aquela outra parte, olha, onde a gente vai puxar, né, o ilhóis. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar aqui e vou fazer, dar umas voltas aqui de linha, pra gente puxar a linha pra dentro, entendeu? Então, eu vou pegar aqui o fio, ó, do novelo e vou puxar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu vou dar 16 voltas na minha linha, assim.
E vou puxar o fio aqui. Vou fazer um arremate aqui, olha, assim, passando o sapatinho por dentro da forma que a gente faz. E vou puxar essa linha aqui pra baixo, aqui, ó. Vou pegar ela e vou puxar aqui, ó. Puxar todinha a linha que a gente tirou do novelo, ó. Porque a gente vai fazer pontos baixíssimos em volta dessa parte aqui. Olha, e eu preciso que essa linha fique aqui por baixo, certo? Então, eu vou puxar ela aqui, ó. Aí, eu vou puxar agora aqui, olha, por dentro mesmo do sapatinho, ó. Aquela linha que a gente puxou do novelo, ó. Eu vou puxar aqui ela bem... Um pedaço bem generoso de linha. Pra não faltar. Melhor sobrar do que faltar, não é verdade? Então, a gente vai puxar ele aqui pra dentro mesmo do sapatinho, que a gente vai colocar a mão aqui por dentro, olha. Puxei, tá vendo? O meu fio tá aqui dentro. Porque a gente vai prender essa parte que tá com o cadarço, a gente vai prender ela aqui, ó. Tem a primeira carreirinha, na segunda, a gente vai pegar um pontinho da base e um pontinho da segunda carreirinha do nosso sapatinho. E vamos puxar, eu vou pegar uma agulha mais grossa, vou pegar 1,75, porque eu acho que fica melhor pra mim puxar esse fio aqui. Fazer os pontos, meus pontos. Então, vou colocar aqui, ó, a agulha. Eu já puxei a argolinha, ó, com a mão por dentro, com calma, gente. Não precisa de pressa. A gente vai fazer os meios pontos baixíssimos, pontos baixíssimos. Olha, tem a primeira na segunda carreira, ó. Olha, tem a primeira, ó, aqui a primeira na segunda. Nessa daqui, de baixo. A gente vai fazer os pontos baixíssimos. Assim, pegando um pontinho e um pontinho da base. Um pontinho daqui e um pontinho da base. E vamos fazendo pontos baixíssimos, prendendo essa parte do crochê. Certo? A gente vai fazer assim, ó. É simples, não é difícil esse sapatinho. Eu vou fazer aqui por toda a volta. Quando eu chegar no final, eu volto. Então, gente, ó, eu prendi, olha, a parte que tava com o cadarço, com pontos baixíssimos, ó, por toda a volta. Quando eu chegar aqui, olha, eu vou puxar agora a linha pra fora, ó. Aquela linha que a gente já colocou pra dentro, que a gente puxou do novelo, colocou um pedaço bem grande. Melhor grande do que faltar. Então, puxei todinha pra fora de novo. Aí, eu vou pegar minha agulha, 1,5, né, que eu faço. E agora, eu vou fazer o acabamento aqui, olha. Eu vou pegar a linha, olha, novamente. Eu vou colocar aqui e vou puxar aqui fazendo uma correntinha e vou subir novamente, igual como a gente subiu lá atrás. A gente conta os mesmos pontinhos, ó. Deu 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos. Eu vou fazer 6 pontinhos aqui também, ó. 1, 2, 3, esconder naquela linha, ó, que a gente deixou aqui. Aqui é o momento de esconder as linhas, certo? Fazer um ponto baixo aqui. E 6. 6 pontinhos aqui no último pontinho. E vou esconder na linha.
aqui por um tempo. Eu já vou puxar ela pra ficar redondinha aqui na frente e vou cortar o fio que a gente vinha conduzindo. E já vou colocar essa outra pra cá, da mesma forma do outro lado, olha, já pra esconder também. Aqui, ó. E vou fazer aqui até... ó, chega aqui no último pontinho. Olha, puxa aquela linha. E já vou descer aqui também, ó. Certo? Chegando aqui no último pontinho. Chegando aqui no último pontinho, faço um ponto baixo. Aí venho aqui, ó, nesse último pezinho aqui aqui do pezinho do pontinho, nessa laçadinha. E faço um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo. Olha, sobrou foi bastante linha. Mas aí vocês, ó, eu já vou arrematar aqui o fio. Não tem problema, gente, se sobrar. É melhor sobrar do que faltar. Dei 16 voltas. Então, você pode fazer 12, 13 voltas que vai dar. É porque eu sou exagerada. Pronto, eu dei um pontinho aqui. Ó, está ficando assim. Já prendi, olha, os pontos baixíssimos, ó. Vim, passei o ponto baixo aqui e finalizei aqui com ponto baixíssimo. Então, gente, aí eu prendi, né, aqui, ó. Eu já vou vir aqui pra primeira... aquela laçadinha que a gente deixou, eu vou puxar ele pra cá. Eu arrematei, vou fazer uma correntinha. E no próximo eu vou fazer um ponto baixo. Naquelas laçadinhas que a gente deixou, ó, tá vendo? E vou fazer pontos baixos aqui, ó. Aqui em cima daquelas laçadinhas. Ainda tô usando a linha que sobrou aí do novelo. Eu dei 16 voltas. Eu acho que ainda vai dar pra me fazer o acabamento, ainda sobra. Mas se não sobrar, eu vou te ensinar como é que a gente faz pra emendar aqui, tá certo? Mas eu acho que vai dar. Vou fazer pontos baixos, pegando aquela laçadinha que a gente deixou, ó. Tá vendo? Fazendo um acabamento aqui, gente. Eu vou fazer até aqui o final, quando chegar aqui eu volto. Então, gente, eu cheguei aqui, passei o ponto baixo, né? Eu vou aqui por dentro, ó, onde a linguinha, e vou prender aqui com ponto baixíssimo. Vou puxar o fio, né, que é um fio que já tá cortado. Vou puxar lá assim. E vou fazer mais um arremate aqui. Eu vou fazer assim, vou colocar ele na agulha, pra mim fazer esse arremate aqui por dentro. Tá bom, gente? Ó, meu fio. Vou colocar o fio aqui por dentro, pra ficar bem arrematado isso aqui. Aí não tem perigo de soltar. Pronto. Como a linha ficou bastante grande, aí vai dar pra gente fazer o arremate bem certinho. Ó. Vou colocar ela aqui, pronto, olha. Do jeito que a gente iniciou, que eu arrematei aqui e fiz, ó. Eu arrematei aqui também. Vou só botar mais um pouquinho à frente. Eu vou, sabe o que, gente? Como a linha ficou bastante grande, eu vou colocar ela aqui entre os pontos, ó. Até aqui nessa laçadinha da frente. Ó. Vou puxar o fio aqui por dentro, ó. Se você quiser puxando com a agulha, dá certo. Vai dar certo também. Aí, cheguei aqui, ó, naquelas laçadinhas da frente, olha. Eu vou fazer pontos baixos aqui, ó. Fazer uma correntinha. E no mesmo buraquinho, fazer um ponto baixo. Ó. E vou fazer pontos baixos para cada laçadinha dessa.
Eu deixei a agulha lá na ponta da linha. Deixei a ponta, a agulha lá, pra gente fazer o arremate aqui no final. Olha. Como eu dei 16 voltas, deixei um pedaço bem grande. Já tô aproveitando, não vou arrematar, olha. Já tô fazendo direto a partezinha da frente do nosso tênis, do nosso mocassim. Então, eu vou fazer aqui por toda essas laçadinhas, ó. Essa linha aqui que a gente prendeu aqui já pode cortar. Já tô vendo ela aqui, já vou cortar. E a linha que a gente veio, que a gente arrematou ela já. Então, gente, ó, eu vou fazer aqui na frente, pegando todas as laçadinhas que a gente deixou aqui, ó. A gente passou o fio por lá, fechou com ponto baixíssimo, voltou com ponto baixo. Passei por aqui, olha, a mesma linha, tá vendo? Eu não vou cortar a nossa linha. Aí eu vou arrematar aqui, olha. Até cheguei aqui, ó, na última correntinha de ponto baixo. Eu vou vir pegando um pontinho em relevo, olha, aqui na frente, por dentro. E vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Porque aí fica bem, olha, vou passar a agulha, já que tá com a agulha na ponta. Vou passar a agulha aqui por dentro dessa argolinha, pra gente fazer o arremate. Agora sim, a gente vai fazer o arremate direitinho. Não é verdade? Vou passar a linha aqui por dentro dos pontos, ó. E aquela linha deu pra gente passar em toda a volta. Pronto. Olha como ficou. E aqui eu já corto. Se vocês quiserem botar um pinguinho de cola pra não soltar o fio, mas a gente já arrematou aqui, né? Se você quiser colar aqui também pode. Eu não vou colar não, porque eu acho que não sai. Aqui é onde a gente ia botar o ilhóis. Eu vou colocar os ilhóis aqui agora. Vou colocar os ilhóis aqui. Então, gente, já vou prender aqui o meu ilhóis. Olha, a partezinha do carocinho eu deixo pra dentro do ilhóis. E a partezinha que ela tem uma molinha eu deixo pra fora. Tem gente que coloca uma sacolinha. Pra não arranhar o ilhóis. Gente, eu tô usando o que eu tenho aqui, tá bom? Ó, e vocês viram, eu comprei uma agulha 1.5 nova, que a minha tava só misericórdia de Deus. Gente. Eu vou colocar aqui o outro. Ai. Gente, se a cor não for de acordo com a cor que vocês... Assim, eu usei essa cor porque é as que eu tenho em casa. Eu tô precisando de material. De ilhóis. Eu tenho esse ilhóis aqui. Cadastro. Não tenho. Eu vou conseguir aí, vou ver se eu... Vendo os sapatinhos, né, gente? Que eu já fiz um monte aí. Tá tudo ali pra vender. Quem quiser comprar. Então, gente, olha. Já coloquei o ilhóis. Então, gente, olha. Já tá quase no formato do nosso mocassim, né? Já tá bem lindo, ó. Eu vou fazer um pespontadozinho aqui por dentro. Vou pegar a minha agulha 175, vou colocar a linha marrom aqui por dentro, olha. Pelo avesso desses pontinhos. Cadê? Minha linha marrom. Aqui. E vou fazer um acabamento aqui. É opcional. Se você não gostar, vocês não fazem. Eu acho que ia ficar legal. Eu vou fazer aqui, olha. Fazer os pontos baixíssimos. Né? Vou fazer pontos baixíssimos aqui, pegando a agulha mais grossinha. Eu tô usando a 1.5, a 0.75. Porque meu ponto é bem apertado.
Eu nem sei se é apertado. Eu gosto muito de trabalhar com a ponto 5 para fazer sapatinho. Acho que fica mais firme. Eu já fiz com a ponto 75, ele fica molengo. Acho que é meu ponto que é folgado, né? No caso, eu uso a 1.5 porque é a rocha. Eu já tive o ponto bem apertado. Hoje em dia já tá folgado. Eu faço crochê desde os meus 10 anos de idade. Gente, fique de olho que esses dias eu vou gravar a blusa para Natal. Uma blusa vermelha, linda, maravilhosa, rápida, fácil de fazer. Porque é aquele ditado, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Eu creio que muitas aí não tem nenhuma blusa de crochê. Eu acho que durante esse tempo todo que eu faço crochê, eu acho que eu fiz uma blusa só pra mim. E eu acho tão lindo. É muito chique, arrumada. Então, eu vou estar gravando esses dias. Eu vou gravar esse mocassim. E vou... Fica aí nas notificações que eu vou gravar outro sapatinho de menina. Lindo. Um clássico. Perfeito esse sapatinho que eu vou gravar. Acabamento aqui dos meus pontos baixíssimos. E volto. Então, gente, eu já arrematei meu fio aqui por dentro. Eu acho que eu vou dar um pinguinho de cola. Aqui, olha. De cola de silicone. Vou aqui por dentro. Só pra me garantir essas linhas aqui não soltarem. E essa abinha aqui ficar presa. Tá bom? Já estamos quase no final do nosso sapatinho. Eu vou passar aqui o cadastro para vocês verem como é que eu faço, olha. Eu venho aqui nesse primeiro da frente. Passei ele aqui por dentro. Olha. Coloquei o cadastro aqui por cima, olha. E vou colocar ele aqui no buraquinho da frente. Aí eu vou cruzar ele. E vou colocar ele nos dois de trás. Assim, dessa forma. Aqui a mãezinha ajusta, né, o pezinho, olha, porque vem daqui, essa parte, olha, o da frente é que ajusta, ó. E o de trás dá Então, o nosso mocassim ficou assim, olha. Ficou lindo, não foi? Aqui tá o outro, eu dei uma umidificada neles. Já coloquei minha etiqueta. Etiquetazinha. E ficamos assim. Espero que vocês tenham gostado. Peço que compartilhe para mais pessoas estar vendo meu conteúdo, tá bom? E quem não se inscreveu ainda, se inscreva-se e veja os conteúdos dos vídeos. Tá bom? Qualquer coisa é só mandar mensagem que eu respondo todas as mensagens que eu recebo pelo YouTube. Tá bom, gente? Então, beijinho no coração e bye, bye.